Olá! Hoje a gente vai fazer uma espécie de mergulho arqueológico nos arquivos da internet. É uma viagem no tempo para descobrir uma mensagem que ficou ali guardadinha, uma pequena reflexão de uma era digital que, nossa, parece muito, mas muito distante da nossa. A nossa parada é no dia 16 de maio de 2006. Pra gente ter uma ideia, o Twitter tinha só alguns meses de vida e o primeiro iPhone, bom, ele ainda ia demorar um ano para ser lançado. O mundo digital era outro, sabe? Talvez mais simples, bem mais silencioso. E é nesse cenário que a gente encontra a nossa pequena pérola. E a pergunta que guia a nossa exploração de hoje é justamente essa. O que uma única postagem de quase 20 anos atrás pode nos dizer sobre como a gente vive e se comunica hoje em dia? A postagem em questão, publicada por Éder Silva e com autoria de Rogério Simão, se baseia numa metáfora central que é super poderosa e totalmente atemporal. A ideia da alma humana ser como um jardim. A frase que abre o texto já entrega tudo, é a chave para entender o resto. Nossa alma é como um jardim. É uma imagem simples, direta, que a gente consegue visualizar na hora, né? E é a partir daí que toda a filosofia da postagem começa a florescer. E o autor vai além, ele detalha essa metáfora de um jeito muito claro. As sementes e as plantas seriam os nossos sentimentos. Já a jardinagem, o ato de cuidar desse lugar, seriam as nossas atitudes e os nossos hábitos do dia a dia. Fica claro como uma coisa está ligada na outra. Então, o que a gente tem aqui é um conceito que dá para chamar de jardinagem espiritual. E a ideia principal é que esse não é um processo passivo, sabe? Pelo contrário. É uma ação consciente, deliberada, de cultivar o nosso mundo interior, de escolher o que vai crescer ali e o que precisa ser tirado. Mas tá, como é que essa ideia vira algo prático? A postagem não fica só na metáfora, não. Ela se transforma num verdadeiro manual, um guia de como, de fato, cuidar desse nosso jardim interior. Primeiro, as plantas que a gente deveria cultivar. O autor, com base na doutrina cristã, sugere que a gente precisa ativamente regar a solidariedade, a caridade, a partilha, a amizade, o amor e a fé. São essas as flores e os frutos que deveriam encher a nossa alma. E claro, todo jardim tem erva daninha. O autor é igualmente específico sobre o que precisa ser arrancado dali. Sentimentos como orgulho, ódio, inveja, vingança, vaidade. Tudo isso seriam as pragas que precisam ser podadas, queimadas e limpas para o jardim poder prosperar de verdade. O processo todo se resume, então, a um ciclo de ações muito claras. Regar o que é bom, como a solidariedade. Podar o ego, tipo orgulho. Queimar a negatividade do ódio. E limpar o que é superficial, como a vaidade. E, acima de tudo, o objetivo central é cultivar o amor. É um plano de ação espiritual bem direto. Mas qual o objetivo final de todo esse esforço? Para que serve, afinal, essa jardinagem toda? O autor nos leva, então, para a colheita, para o resultado que se espera de todo esse trabalho cuidadoso. E aqui está o ponto-chave. O resultado não é só um benefício pessoal, individual. A paz e o equilíbrio que cada um alcança acabam se espalhando, contribuindo para a paz, a harmonia, o bem comum e o equilíbrio em nossa cidade. A saúde do jardim interior de cada um afeta o ecossistema inteiro. Ok, a gente já entendeu a profundidade da mensagem. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para o contexto digital em que ela foi publicada. Porque a história de como essa mensagem foi recebida é tão reveladora quanto a própria mensagem. Para entender esse contexto, a gente precisa notar a dedicação por trás desse blog. Ele foi criado lá em maio de 2006 e o arquivo mostra uma atividade assim incrivelmente consistente. O Éder Silva publicou centenas e centenas de posts ao longo de quase 2 décadas. É um trabalho de uma persistência imensa. E aí surge a pergunta, né? Com tanta dedicação e uma mensagem tão cheia de significado, qual foi o impacto? Que tipo de conversa essa reflexão gerou na época em que foi publicada? A resposta é 1. Apenas um único comentário. No meio de todo aquele esforço e profundidade, a interação se resumiu a uma única voz. E este é o comentário na íntegra deixado por uma pessoa anônima no mesmo dia da publicação. Oi, só vim deixar uma marca de presença, RS. Simples, casual, quase um aceno digital de quem está de passagem. O contraste é impressionante. De um lado, um guia detalhado para uma transformação interior. Do outro, uma interação humana singela, uma simples marca de presença.
É um retrato muito comovente da comunicação na internet daquela época. No fim das contas, essa postagem e seu único comentário se tornaram uma espécie de mensagem numa garrafa digital. Lançada ao mar da internet em 2006, ela viajou silenciosamente pelo tempo até ser encontrada agora, quase 20 anos depois, revelando uma história sobre criação, intenção e conexão. E isso tudo acaba nos levando a uma reflexão final para hoje. A metáfora do jardim parece mais relevante do que nunca. Nos nossos feeds tão barulhentos, nas nossas interações constantes, que sementes a gente anda plantando? Quais ervas daninhas estamos deixando crescer? No fim do dia, o que a gente está, de fato, cultivando nos nossos próprios jardins digitais?